Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e principalmente no YouTube. Mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado. E mais do que isso, hoje, além de fazer um vídeo sobre poesia, eu faço um vídeo temático, uma temática um tanto polêmica, meus amigos. Como vocês viram aí no título, trata-se de poemas mundanos, poemas profanos, poemas críticos, mas, no fundo, poemas humanos. Esse é o tema de hoje. Pessoal, antes de apresentar esses poemas profanos, mundanos, humanos, críticos, eu devo dizer que eu não sei se vocês notaram, mas a minha voz está um pouco diferente. Ela sempre foi anasalada, mas agora está um pouquinho pior, porque recentemente eu peguei uma gripe, da qual já estou muito melhor, mas a voz ainda continua um tanto fanha. O que não me impede de gravar vídeos. E só por isso já vale o like, já vale a inscrição, já vale o comentário, já vale o parabéns. Outra coisa, antes que eu me esqueça, eu sempre deixo na descrição do vídeo os links dos livros mencionados durante as leituras. Tá? Então se você queira e possa comprar através da Amazon, você não paga nada a mais por isso e ajuda o canal com um pequeno valor relativo a valor. Pois bem, gente, eu quero começar aqui com um poeta que eu já trouxe para o canal, é um dos meus preferidos. Olha, eu diria que ele está entre os 7 preferidos, viu? Um poeta português do século XX, um poeta modernista, portanto, um poeta que foi amigo pessoal de Fernando Pessoa, do Sá Carneiro, dessa galera toda, tá? Estou falando de José Régio, meus amigos. Um dos maiores nomes da poesia portuguesa. Ele que, segundo Massô Moisés, que é um grande crítico brasileiro sobre literatura portuguesa, segundo Massô, José Régio, em tudo que escreveu, o fez com maestria. Meus amigos. E assim, eu vou deixar o link aqui no card do vídeo que eu fiz sobre o José Régio, esse poeta inconformado, esse poeta muito diferenciado, porque, como eu mencionei, ele era modernista, mas a sua temática era a relação com Deus, que ora era uma relação de submissão, ora era uma relação de opressão sobre Deus. Como se o homem estivesse acima de Deus. Mas às vezes o homem é submisso. Então ele fica assim nessa gangorra. Né? Muitas vezes ele descrê em Deus. Muitas vezes ele ora para Deus. Muitas vezes ele se coloca como criação. Muitas vezes ele se coloca como criador. Um poeta assim enigmático, meus amigos. É um dos meus preferidos, tá? Pois bem, e o poema que eu escolhi, esse poema profano, vamos dizer assim, se chama Ignoto Deu, que significa, né, o Deus desconhecido. É um soneto, esse gênero clássico, sobre o qual já falei algumas vezes aqui no canal. Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre sonetos, tá? Aguarde. E outra hora farei um vídeo, mais um vídeo, sobre o José Régio. Aguarde. Pois bem, nesse poema, Ignoto Deu, o eu lírico, ele desacredita em Deus. Mas ele tem uma relação interessante no final. Vamos ver. Ignoto Deu. Desisti de saber qual é o teu nome. Se tens ou não tens nome que te demos. Ou que rosto é que toma, se algum tome.
teu sopro tão além de quanto vemos. Desisti de te amar, por mais que a fome de teu amor nos seja o mais que temos. Empenhei-me em domar, nem que não os dome, meus por ti, passionais e vãos extremos. Chamar-te amante ou pai, grotesco engano, que por demais tresanda a gosto humano. Grotesco engano a dar-te forma. Enfim, desisti de te achar no que quer que seja, de te dar nome, rosto, culto, igreja. Tu é que não desistirás de mim. Fim do poema. Muito bem, meus amigos. Então o que nós temos aqui? Nós temos um eu lírico que desistiu de Deus. Desistiu de dar nome, de dar forma, de ver o rosto, de conversar mesmo. Né? Por quê? Porque Deus está além da compreensão humana. Ele fala aqui, né? Teu sopro tão além de quanto vemos. E assim, ele quer desistir da relação mesmo. Que ele fala que desistiu de amar, né? Por mais que a fome do amor de Deus seja tudo que temos. Olha que bonito isso, né? Mas ele desistiu. Mas no fim é interessante que ele fala assim, eu desisti de você. Você é que não vai desistir de mim, né? E a gente pode pensar isso de algumas formas, né? Uma delas mais material para quem acredita, né? Alguém pode não acreditar em Deus, mas Deus acredita em todo mundo, segundo alguém acredita. Mas nós também podemos pensar em como que Deus sendo uma parte de nós, ou Deus sendo uma ideia, como algumas pessoas pensam, a ideia não sai de nós. Né? Não é à toa que existem várias sociedades no mundo. Né? Nenhuma é ateísta, é o que dizem. Né? Mas todas acreditam em alguma espécie de Deus. Né? Ou seja, parece que Deus está assim no íntimo do humano, por mais que as sociedades sejam diferentes. Então, curioso poema do José Régio. Muito bom poema. Né? Agora, gente, eu trago um poeta espanhol, um poeta do século XX, também modernista, que é o Miguel de Unamuno, grande poeta espanhol, ele que também escreveu em prosa, se eu não me engano, ele que também foi político, ele que sempre foi muito crítico e também um tanto melancólico. Pois bem, gente, nessa antologia aqui, chamada Poesia Espanhola, da editora Edra, meu Deus, minha voz está péssima. Nessa coleção aqui, que são 4 volumes, e eu só tenho esse, hein? Poesia espanhola. Aí tem poesia basca, tem poesia catalã, né? E tem outro que eu não lembro agora, hein? Inclusive, se alguém me der algum dos outros 3, ficarei muito feliz. Pois bem, né? Esqueci de mencionar que esse livro do José Régio é da Nova Fronteira, muito antigo e esgotado, tá, gente? Isso aqui eu não vou conseguir achar na Amazon, não. Mas esse aqui sim, tá? Poesia espanhola, né? É um apanhado de poetas espanhóis desde os primórdios até o modernismo, até a Guerra Civil, tá? Pois bem, e aqui nós temos o Miguel de Unamuno, com um poema chamado Oração do Ateu. Olha que coisa curiosa, né? Que ateu é esse que reza? Que ora? Pois bem, ele diz assim, a oração do ateu. Ouve meu rogo, Deus que não existes. Em teu nada recolhe-me estas queixas. Ó tu, que aos pobres homens nunca deixas sem consolo de engano. Não resistes a nosso rogo e o nosso anseio insistes em vestir. Quanto mais longe te deixas da minha mente, mais lembro as endechas com que a ama me adoçou as noites tristes. Como és grande, meu Deus, pois és tão grande que não és mais que ideia. É muito estreito o real, pelo tanto que se expande para abarcar-te. Sofro a teu despeito, Deus não existente. Pois se tu houvera, existiria eu também, a Vera. Fim do poema. Bom, aqui nós temos
mais um eu lírico descrente em Deus. Aqui é posto que é um ateu, oração do ateu, uma coisa contraditória, né? Nós temos esse homem que se vê num conflito, porque por mais que ele não acredite que Deus existe, ele existe ainda como ideia, ideia dos próprios homens. Ou talvez com uma ilusão, um engano. Aqui ele menciona, né? Aos pobres homens nunca deixas sem consolo de engano. Né? Como se Deus ficasse enganando as pessoas sobre sua própria existência. Né? E aqui ele fala, né? Tem uma palavra que é diferente, né? Não sei se vocês conhecem, endechas. Quanto mais longe te deixas da minha mente, mais lembro as endechas. Endechas é um próprio cântico mesmo, né? É uma própria forma poética, digamos assim, né? Com que a ama me adoçou as noites tristes. Como é grande, meu Deus, porque é somente ideia, né? Porque o mundo é muito estreito para ele. De novo, nós temos aqui que Deus está além da compreensão humana. E talvez por isso não chegue até nós. Isso aqui é só uma suposição minha, tá? Segundo o poema. É muito estreito o real pelo tanto que se expande para abarcar-te. Sofro a teu despeito, né? Ou seja, eu sofro com esse seu abandono por nós. Deus não existente. Porque aquilo também, né? Aquilo que a gente não vê, muitas vezes a gente não considera. Não considera nem mesmo como existente. Então aqui nós temos uma pessoa achando que está conversando com Deus, mas na verdade está conversando sozinho. Ou está conversando com nós leitores. Né? Agora, o curioso vem nesse final aqui, assim como o final do poema do José Régio. Né? Do José Régio ele fala, eu desisti de você, mas você não vai desistir de mim. Aqui nós temos, né, você é um Deus inexistente, porque se você houvera, ou seja, se você existisse, eu também existiria. Ele fala, né, existiria eu também, a vera, a veracidade, a realidade. Né? Ou seja, Deus precisa existir para que eu exista. Pelo menos eu interpreto assim. Né? E é nisso que está o conflito desse homem que não consegue mais crer em Deus. Ou seja, né, a própria existência precisa de uma existência maior. Interessante isso. Né? Esse foi o Miguel de Unamuno, em Poesia Espanhola das Origens à Guerra Civil. Pois bem, meus amigos, agora eu quero trazer um poema um pouco maior, mas já moderno, de um poeta brasileiro que não foi só poeta, como também foi escritor de prosa, romances, contos, etc. Mas morreu muito jovem, tá? Eu estou falando do Fausto Wolff. Não sei se vocês já ouviram falar no Fausto Wolff. A primeira vez que eu ouvi falar nele foi com o meu professor da faculdade, o professor Reinaldo, que falou de um livro de contos chamado O Acrobata se Despede e Cai, alguma coisa assim, tá? Eu não tenho esse livro, mas eu comprei um romance dele depois, ainda não li. E esse poema, gente, está presente nessa antologia aqui, Revolta e Protesto na Poesia Brasileira, da Nova Fronteira. Paguei muito baratinho isso aqui, gente. Sei lá, acho que coisa de R$16, 17, alguma coisa assim, em alguma promoção. Só que é o seguinte, no poema do José Régio e do Miguel, nós vimos reflexões interiores de um homem, um indivíduo e a sua relação com Deus. Aqui não. Aqui nós temos uma poesia de protesto, de crítica social. Tá? Mas eu trouxe esse poema aqui porque ele vai dialogar com o Gênesis. Né? Eu tinha colocado como título, ou como ideia central, que os poemas aqui eles seriam mundanos, profanos e humanos. E todos eles são críticos também, né? Ou crítico à figura de Deus, ou crítico à sociedade. Esse aqui é uma crítica à sociedade, mas eu achei interessante. Ele se passa no Natal, ele faz referência às religiões, ele faz crítica à torto e à direita. Né? E eu gostei muito. Tá? Se chama A Recriação do Homem. Ele é dividido em alguns capítulos. A Recriação do Homem, de Fausto Wolff. Parte número 1. Digo para minha filhinha, aquele senhor bem vestido
dentro do Mercedes cinza, ao lado da moça loura, só hoje, com muita calma, assassinou mais de 500 crianças, exterminou mais de 300 velhinhos, levou ao suicídio 50 pais de família. Isso pela manhã. À tarde, prostituiu mais de 200 mocinhas. Transformou em criminosos 400 operários. Expulsou de suas terras quase 1000 agricultores. Antes de encerrar o expediente, deu entrevista coletiva enfatizando a necessidade de moralizar o país. Aquele senhor elegante, barriga proeminente e sorriso irresponsável para fazer tudo isso, ganha um alto salário pago por todos nós. É o nosso representante do Congresso Nacional. Não tem alma, nem escrúpulos. Não sabe o que é caráter. Nunca derramou uma lágrima. Esse monstro nós criamos em nome da democracia para nos tiranizar. Esta é a triste tradição da nossa tribo, que ama os seus algozes. Castigo de um Deus comediante que nos deu como modelo justamente o opressor. Aquele filho da puta que todos almejamos ser. Matá-lo de nada adianta. Pois tem filhos, netos, capangas, que depois de se vingarem, seu trabalho continuarão. Que pesadelo terrível este que estás contando, exclama a minha filhinha. Os porcos comandam o mundo e não há nada a fazer se não ganhar um diploma e em porcos nos transformarmos. Aquela água clarinha, do lago cor de cristal, ninguém quer. Para nada presta. É o lugar onde o sistema põe os loucos para delirar. O sonho da liberdade custa alma e causa dor. Transforma o poeta socialista num porquinho ditador. Parte número 2. É claro que gostávamos dele. Era um homem pobre, humilde, ofendido e maltratado como nós. Era também corajoso e humano. Muito humano. Talvez humano demais. Ficava com raiva, se comovia e chorava. Mas o livro não registra o seu riso. Naquela época, como hoje, não havia motivos para rir. Há 2000 anos que gostamos dele, porque fomos nós, os pobres, que o inventamos. Não aguentávamos mais a tirania do pai aliado dos tiranos governantes, dono de uma religião contra a nossa independência. Religião que nos mantinha de joelhos diante do algoz. Não queríamos uma religião que só servia de consolo para as impostas privações. Não queríamos uma religião que nos fazia aceitar com naturalidade a nossa miséria. Não queríamos uma religião que aliviava a culpa dos poderosos. Vivíamos num grande Nordeste chamado Judéia, famintos e desesperados, sob as patas dos cavalos do FMI do Império Romano. Gostávamos dele porque ele era filho de uma bela adolescente virgem e de um honesto carpinteiro de mãos calosas, como as nossas. Além disso, havia nascido numa manjedoura. Contava fábulas lindas sobre uma vida melhor para todos nós. Havia amor e comunismo entre nós que dividíamos o pão, a lágrima, a esperança e o riso eventual. Mas, cedo, os ricos e poderosos descobriram as vantagens da nossa religião. Prenderam nosso Deus simples e humano e o trancaram num palácio. Cobriram-no de joias e o afastaram de nós. Fizeram dele um sócio mercador. Quando alguém da nossa tribo ousava reclamar, o poder explicava. Se ele, que é Deus, foi crucificado, por que tu, mísero mortal, não queres sofrer aqui na terra quando sabes de antemão que terás toda a felicidade no céu? Protegidos pelas armas?
Como falavam bem os nossos tiranos! E nós continuamos a agradecer aos senhores que por mais de 2000 anos nos obrigam a conviver com a fome, o desemprego, a peste, a miséria, a brutalidade, a humilhação e o salário mínimo. Dizem que um dia ele voltará. Por isso, sonhamos com Baltazar, Melchior e Gaspar, como eles eram naquela época, bem diversos do que são hoje e atendem pelos nomes de lucro, ganância e poder. Deixaram de ser reis para se transformarem em assistentes de Papai Noel. E se essa bela história da carochinha fosse verdade, como é em nossos corações, senhores donos do mundo? Se no dia do juízo final, nós, os pobres, formos mesmos os primeiros, haverá um inferno suficientemente quente para aqueles que há 2 milênios nos maltratam? É fácil reverenciá-lo agora que ele está morto e pode ser adorado sem riscos. Mas nós nos lembramos de como ele era antes que o roubassem de nós. Um dia nos revoltaremos ao lado dele, ou sem ele, e se for o caso, até mesmo contra ele. Hoje à noite, quando vocês estiverem abrindo presentes, bebendo champanhe, como bons fiéis, pensem bem antes de mandar o porteiro expulsar aquele crioulo sujo, desdentado, cheirando a álcool, medo, humilhação e mijo. Pode ser o juiz supremo disfarçado, aquele por quem tanto esperamos e o qual vocês tanto temiam. Pode ser o aniversariante. Parte 3. Não sou poeta municipal, nem lírico, nem estadual, nem dramático federal. Eu sou aquele velho otário, o poeta panfletário. Fim do poema. Bom, aqui nós temos um poema longo, dividido em 3 partes. Eu não vou comentar o poema do início ao fim, porque ele é bastante extenso, né? Mas nós temos um poema de crítica social. No final, o eu lírico já se revela. Eu não sou poeta federal, municipal, nada disso, né? Lírico, nada disso. Eu sou aquele velho otário, o poeta panfletário. Ou seja, para ele o que importa é a mensagem, é a crítica social, é a chamada para a luta. É interessante que eu acabei de mencionar esse trecho do final. Eu não sou poeta estadual, federal. Isso aqui faz referência a um poema do Drummond, tá? Que ele tem um poema lá que ele fala sobre a diferença dos poetas, né? Que no final, o melhor de todos, acho que é o poeta nacional. Ele tira ouro do nariz, alguma coisa assim, né? Ou seja, né, tudo que ele faz, por ser nacional, já é de melhor qualidade, né? E aqui ele fala que ele não está preocupado com isso, até porque essas briguinhas de poesia, na poesia, né, dos poetas, muitas vezes elas focam na forma, e ele não, ele é o panfletário. Para ele o importante é a mensagem, tá? Então achei interessante. Aliás, 1000 referências, né, gente? Eu tinha dito no início, antes de ler o poema, que esse poema faria referência ao Gênesis, mas não é verdade, eu me equivoquei, ele faz referência ao Natal. Começa lá com o pai descrevendo para sua filha, olha, aquele homem ali, aquele ricaço, ele já fez 1000 atrocidades hoje, né? É claro que é um exagero, mas é claro que só de uma pessoa ser rica, de acumular riqueza, outras já são pobres por causa disso, né? Porque enquanto uma é rica, ela pegou a riqueza de outro lugar, ou seja, está faltando em outro lugar, né? Então assim, é a crítica do poeta social. Mas eu separei o texto mesmo por conta do seu segundo capítulo, que ele vai falar da religião, né? Que nós gostamos de Jesus porque ele é pobre, ele é sujo, ele é trabalhador, ele é humilde, como nós. E que nós o criamos. Nós criamos essa religião. É interessante isso, né? Aqui a gente lembra do Nietzsche, né? O Nietzsche vai falar dessa moral dos fracos, essa moral dos ressentidos, né? Ou seja, já que a gente não pode estar acima dos outros, por mais que a gente queira, aqui o lírico fala, né, que a gente deseja ser como aquele filho da puta, né?
A gente quer ser poderoso, mas como a gente não consegue ser, então a gente fica moralizando as coisas, né? E ele fala aqui dessa questão da humildade, da pobreza. Então nós criamos um Jesus à nossa imagem e semelhança, porque o Deus anterior, ele era forte, ele era, como vou dizer, bélico, né? Ele defendia os poderosos, né? Então a figura de Jesus veio para contrapor esse outro lado. Bom, segundo o eu lírico desse poema. Tá? Inclusive eu falei, né, Revolta e Protesto na poesia brasileira, mas esse livro não é do Fausto Wolff, tá, gente? Aqui nós temos 142 poemas de autores diversos, gente. 1000 nomes que eu desconheço, tá? E eu não conhecia a poesia do Fausto Wolff. Achava que ele só escrevia em prosa, tá? Então, assim, um poema muito crítico, gostei bastante, né? E no final ele fala, né, que os poderosos, ao ver o poder da religião, tomaram a religião, né, tomaram o, o Jesus, esconderam, né, adornaram, né, depois mataram, né? E a gente fica imaginando, ou como diz o Miguel de Unamuno, a gente fica se enganando, né, que um dia ele vai voltar, né, e a gente vai lutar com ele, né. Agora, como é um poema de crítica social, a gente vai lutar com ele, ou talvez sem ele, ou até mesmo contra ele, se ele defender os poderosos, contra ele, né? E no final ele faz essa referência que eu mencionei aí ao Drummond, né. Eu não sou poeta social, federal, quer dizer, eu não sou poeta municipal, federal, eu sou o velho otário, o poeta panfletário, ou seja, pode criticar a forma, o importante é a mensagem e ela está dada. Meus amigos. Mas nesse poema é interessante a gente ver a maldade, né, que compõe o nosso dia a dia. E eu quero amarrar essa ideia ao próximo poema que eu vou trazer aqui, que é de um dos maiores poetas portugueses do século XIX, na verdade finalzinho do século XVIII e século XIX, né? Que é o Guerra Junqueiro, meus amigos, né? Grande poeta realista, tá? Ele que era um grande anticlerical, um poeta que fazia muitas críticas à religião. E eu separei um texto aqui que se chama A Árvore do Mal, que faz referência justamente, né, à árvore da ciência, à árvore do conhecimento, que esta sim está lá no Gênesis. Pois bem, gente, Guerra Junqueiro, no A Velhice do Padre Eterno, da Martin Claret. A Árvore do Mal diz assim: por baixo do azul sereno, entre a fragrância dos mirtos, dos rosais, viviam numa doce e numa eterna infância nossos primeiros pais. Seus corpos juvenis, mais alvos do que a lua, mais puros do que os diamantes, conservavam ainda a virgindade nua das coisas ignorantes. Pôs Deus nesse jardim, com sua mão astuta, ao lado da inocência, a árvore do mal que produzia a fruta venenosa da ciência. E, apesar de conter venenos homicidas e o germe do pecado, era Deus quem comia à noite, às escondidas, esse fruto vedado. Por isso Jeová tinha ciência infinda, tinha um poder secreto, e Adão, que não provara os frutos, era ainda um anjo analfabeto. Eva colheu um dia o belo fruto impuro, o fruto da razão. Nesse instante sublime, Eva tinha o futuro na palma da mão. O homem, abandonando a submissão covarde, viu o fruto e comeu. Esse fruto é a luz que a Júpiter mais tarde roubará, prometeu. E ao ver igual a si a estátua que criara, o homem réprobo e nu, Jeová exclamou: maldita seja a seara cuja semente és tu! Veio depois a igreja e repetiu aos crentes de toda a humanidade: maldito seja sempre o que enterrar os dentes nos frutos da verdade! A igreja permitia esse vedado pomo somente aos sacerdotes. Da árvore do mal fugia o mundo, como os lobos dos Achotes. Se o sábio que buscava o ouro nas retortas ia como um ladrão roubar timidamente
à noite, às horas mortas, algum fruto do chão, tiravam-lhe da boca esse fruto daninho, de uma maneira suave, atando à garganta uma corda de linho suspensa numa trave. Um dia, um visionário, alma vertiginosa, espírito imortal, foi deitar-se, que horror, à sombra temerosa da árvore do mal. A igreja, ao ver aquela intrépida heresia, lança-lhe excomunhões. Tomba por terra um fruto. E Newton descobria a lei das atrações. Sacudi, sacudi a árvore maldita que os astros tombarão. Como se sacudisse a abóbada infinita, Deus com a própria mão. E quando o mundo inteiro, enfim, houver comido até a saciedade o fruto que lhe estava há tanto proibido, o fruto da verdade, homens, dizei então a Jeová, tirano, vai-te embora daqui. Construímos de novo o paraíso humano, fizemo-lo sem ti. Expulsaste do Olimpo a humanidade outrora, ó déspota feroz. Pois bem, o Olimpo é nosso, e Jeová, agora, expulsamos-nos-te, nós. Fim do poema. Bom, gente, como vocês viram, mais um poema satírico, um poema crítico, um poema de fôlego, agora do Guerra Junqueiro, grande poeta português, realista, tá? Inclusive, deixa eu corrigir mais uma informação equivocada aqui, gente. Quando o vídeo é longo, fica um pouco mais difícil para mim porque eu não escrevo roteiro, tá? Então eu acabo deslizando aqui e ali. Eu tinha mencionado que ele era do finalzinho do século XVIII, isso não é verdade, tá? Ele é do século XIX. Se eu não me engano, ele nasceu em 1850, portanto metade do século XIX mesmo, tá? Esquece o século XVIII. Por mais que algumas ideias do século XVIII, como por exemplo o iluminismo, a razão, né, permeando, né, a sociedade humana, ainda esteja presente aqui, né? A própria crítica da religião é uma dessas ideias. Então, assim, gostei bastante desse poema, muito crítico, que faz referência ao Gênesis, né, quando Deus cria Adão e Eva, o paraíso, o Éden, e o Guerra Junqueiro, na figura do eu lírico, se questiona, ué, por que Deus colocou a árvore do conhecimento lá no meio, se não era para comer, né? E mais, né, se ele é onisciente, se ele já sabia o que ia acontecer, por que ele fez isso? Para se arrepender depois, né? Assim como tem outros poemas também, não digo do Guerra Junqueiro, tá? Mas de outros poetas que vão questionar também a própria ideia da humanidade, né? Como é que Deus... o próprio Saramago, né? Se Deus sabia de tudo, por que ele criou a humanidade para depois se arrepender e matar geral lá no capítulo lá da Arca de Noé, no dilúvio, né? Então, assim, são questionamentos que já vêm de muito tempo e que o Guerra Junqueiro é mais um deles, tá? Mais um cara considerado aí profano. É humano, na verdade, humano, né, gente? Agora sim, a questão é que eu queria amarrar esse poema, ao último poema, tá? Aqui, o Guerra Junqueiro imagina como que seria uma sociedade em que todo mundo tivesse acesso à verdade, ao conhecimento, à ciência. O que seria de Deus se isso acontecesse? Ele seria expulso do mundo? De que forma? Essa é a ideia que eu quis amarrar com o próximo poema. Porque um poeta nosso, um poeta brasileiro, um poeta que eu já trouxe aqui no canal, se eu não me engano ele está vivo ainda, tá, gente? Que é o Afonso Romano de Santana. Ele imaginou como que seria um mundo assim. Meus amigos, e eu vou mostrar para vocês aqui. Está presente nesse volume 2 de toda a sua poesia reunida, de 65 até 1999. Ele tem um poema que se chama O Novo Gênesis. Agora sim, um novo início, né? Como que seria esse mundo, gente, sem Deus? Quer dizer, ou com a mínima presença dele, para amarrar nos outros poemas que eu li lá no início, né? Do Miguel de Unamuno, do José Régio, né? Um mundo com pouca presença de Deus. Pois bem, vejamos. Novo Gênesis. No primeiro dia, o demônio criou o universo e tudo o que nele há, e viu que era bom. No segundo dia, criou a cobiça, a usura, a inveja, a gula, a preguiça, a soberba e a ira, a que chamou de 7 virtudes
capitais e viu que era bom. No terceiro dia, criou as guerras. No quarto dia, criou as epidemias. No quinto dia, criou a opressão. No sexto dia, criou a mentira. E no sétimo dia, quando ia descansar, houve uma rebelião na hierarquia dos anjos e um deles, de nome Deus, quis reverter a ordem geral das coisas, mas foi exilado na pior parte do inferno, os céus. Desde então, o demônio e suas hostes continuam firmes na condução dos negócios universais. Embora volta e meia um serafim, um querubim e algum filho de Deus desencandeiem protestos, milagres, revoluções, querendo impingir o bem onde há o mal. Porém, não tem tido muito êxito até agora, exceto em alguns casos particulares que não alteraram em nada a marcha geral da história. Fim do poema. Pessoal, mais um poema crítico, mais um poema satírico quanto a essa visão de Deus. Aqui nós temos de novo essa referência ao Gênesis, ao início do mundo, só que invertido, o mundo criado pelo demônio, pelo mal, ou seja, Deus aqui está na figura de Lúcifer, né, que tenta se rebelar, mas é exilado. Né. Aqui nós temos a crítica do Afonso Romano de Santana sobre a maldade do mundo, sobre todos esses problemas que ele menciona como criações do demônio, né, que é o nosso mundo contemporâneo, quer dizer, o mundo de sempre, né, meus amigos? Sempre existiu guerra, fome, mentira, opressão, doenças, luxúria, tudo isso, né? Sempre existiu, né? Gostei muito desse poema, muito inventivo, um poema que pode ser considerado, talvez, profano, mundano, porque aqui nós temos a crítica também a religião, a Deus, né, que permite que todas essas coisas aconteçam, né? E eu sei, né, que o pessoal fala, não, mas Deus deu o livre-arbítrio, os homens fazem o que querem, depois podem se arrepender ou não, tem um castigo para eles ou não. Não estou interessado nisso, né? Eu sei que o poema ele rima com todos esses que nós viemos conversando aqui, né? Um mundo em que Deus é figurante, ele não altera a marcha da história. O mundo sempre foi ruim e continua sendo, independentemente se há aqui ou acolá uma ou outra pessoa que faz o bem, tá? Um querubim, um anjo, o que seja, tá? Não altera. Assim como nós vimos aqui com Guerra Junqueiro, uma sociedade em que o homem prova do fruto da ciência, do conhecimento, e em vez de ser o expulso do paraíso, ele expulsa Deus do paraíso. Deus que por muito tempo foi opressor, tá? Guerra Junqueiro também outro profano. Assim como nós vimos também a maldade no mundo real com o Fausto Wolff, presente aqui em Revolta e Protesto da Poesia Brasileira. Nós vimos toda a maldade que é cometida até hoje. Nós vimos como que houve o roubo da religião, o roubo da figura de Jesus, o roubo do ideal do bem, né, pelos poderosos, né, e que foi criada essa moral dos ressentidos, dos fracos, dos humildes, etc., que ficam se enganando de que um Deus virá e que quando ele virá a gente vai se revoltar, né, e só fica esperando, essa forma passiva. Mais uma crítica ferrenha aqui do Fausto Wolff. E tudo isso começa com as dúvidas interiores que nós vimos com Miguel de Unamuno, da poesia espanhola, e com José Régio, da poesia portuguesa. Então, 5 poemas críticos, 5 poemas profanos, mundanos, que na verdade são humanos. Espero que ninguém tenha se ofendido aqui. Espero que alguém tenha gostado do vídeo, tenha se interessado pelos poetas em questão. Uma hora eu vou fazer vídeo só sobre alguns poetas da Espanha, tá, gente? Aguarde. Eu já fiz vídeo sobre o José Régio e vou fazer mais. Aguarde. Vou fazer também um vídeo sobre os poemas que eu mais gostei dessa antologia de revolta e de protesto no Brasil. Também vou fazer um vídeo sobre o Guerra Junqueiro, tá? E Afonso Romano de Santana, já fiz vídeo e vou fazer mais.
aguarde. 1000 promessas, 1000 poemas, 1000 ideias. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Se vocês chegaram até aqui, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Essas coisas todas que vocês estão acostumados a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, você não sabe, mas eu gravei de branco para mostrar essa ideia de pureza, porque essa galera aí, ó... Não, é que você não vê, né? Mas eu erro tanto gravando esses vídeos aqui, pelo amor de Deus, até eu falar certinho, Miguel de Unamuno e aquela palavra lá do poema dele, abarcar-te, pelo amor de Deus.